se había dado la alerta. Le habían disparado a Salvador Cabañas. Se apagó y subieron la ambulancia. De repente, de verdad, yo no podía porque era solamente un acompañante nomás podía irse en la ambulancia. A história de um jogador que não tinha pinta de boleiro. Ele era baixinho, polêmico e por vezes era até criticado por estar acima do peso. O Cabanhas foi um talento raro no futebol. Um cara capaz de marcar gols de todas as maneiras, jogava com muita raça e era extremamente decisivo. Uma bela carreira que foi abreviada por uma tragédia que quase acabou não só com a sua trajetória na bola, mas também com a sua vida. Hoje você vai conhecer uma dramática história de superação de um ex-jogador que ficou muito famoso no Brasil pelas suas noites mágicas de Libertadores. Portanto, hoje a história é dele, Salvador Cabanhas. Salvador Cabanhas Ortega nasceu no dia 5 de agosto de 1980 em Asunción, no Paraguai. Filho de padeiros, o Cabanhas teve uma infância bastante humilde ao lado da sua família e quando pequeno passou a exercer a profissão dos pais para ajudar na renda. Foi no 12 de outubro que o Cabanhas iniciou sua carreira profissional. Na época, o clube jogava a segunda divisão no futebol paraguaio e mesmo num time mediano já mostrou que era talentoso e tinha muita noção de posicionamento, em que apresentou bons números para um estreante e mesmo com poucas chances já mostrou seu valor. Visto isso, no ano de 1999, o jogador assinou um contrato de empréstimo com o time do Guarani do Paraguai. Lá, seguiu desenvolvendo seu futebol. O Olímpia foi campeão nacional daquele ano, mas o Cabanhas seguiu jogando muito bem e ser um destaque da equipe. E quando a temporada chegou ao fim, ele retornou ao 12 de outubro. No Guarani, o atacante disputou 20 jogos e marcou 6 gols. Já tratado como uma promessa do futebol paraguaio, o Cabanhas foi convocado para o Mundial Sub-20 de 99. O Paraguai caiu nas oitavas de final do torneio quando perdeu do Uruguai e foi eliminado dessa competição de base. Retornou ao seu clube formador no ano de 2000, mas amadurecido e com a bagagem do empréstimo e das passagens pela seleção paraguaia menor, ele ainda não chegou a despontar da forma que se esperava, mas ainda assim teve números interessantes. Disputou 17 jogos e marcou 8 gols. No ano de 2001, o 12 de outubro, voltou a fazer uma campanha bem modesta no Campeonato Paraguaio e passou longe de aspirar coisas grandes com seu clube. Então, para o ano de 2002, acabou sendo comprado pelo Audax italiano. Uma lesão prejudicou esse primeiro ano do Cabanhas no clube chileno, que ele jogou bem, mas poderia ter sido ainda melhor, pois já mostrava uma qualidade com a bola muito diferente dos demais, e no futebol do Chile teve bastante destaque, e usou essa passagem pelo Audax para evoluir e dar um salto na sua carreira. Isso porque no ano de 2003 o jogador só não fez chover e teve uma média absurda de mais de um gol por partida. Não por acaso foi o goleador máximo do campeonato chileno daquele ano com 18 bolas nas redes. Seu time não foi campeão e o Cabanhas não ganhou troféus com o Audax, porém sua passagem pela equipe foi excelente, até para ele ser visto pela seleção paraguaia principal, algo que ainda não havia acontecido por incrível que pareça. Com a camisa do Audax italiano, o atacante disputou 53 jogos e marcou 29 gols. As atuações no clube logo levaram o Cabanhas à seleção nacional. O treinador Aníbal Ruiz foi quem acreditou no seu futebol e lhe concedeu essa oportunidade. A partida de estreia dele foi um amistoso contra o México que terminou na igualdade de 1-1. O Cabanhas esteve em campo por 19 minutos nessa partida. Agora com o status de jogador de seleção, foi brilhar no futebol mexicano. O Jaguares efetuou sua contratação e lá seus números foram potencializados. E a adaptação do jogador foi muito rápida, fazendo com que em pouco tempo ele se tornasse um dos principais nomes do time e também do futebol mexicano. Apesar disso, o melhor resultado coletivo na temporada foi chegar até as quartas de final do torneio Clausura. O Cabanhas fechou a temporada com 38 jogos e 20 gols marcados. Na temporada de 2004-2005, o Cabanhas passou por um empréstimo relâmpago pelo time do Tigres, também do México. Pelo clube, atuou em apenas 3 partidas. Retornou ao Jaguares e continuou jogando muita bola.
O clube fez campanhas discretas, tanto na apertura quanto no clausura, 12º e 15º lugar. O jogador passou a ser convocado com mais frequência para a seleção paraguaia, apesar de não ser titular absoluto, e se tornou mais conhecido no seu país natal com a grande fase que ele vivia no México. Em 2005 e 2006, o Cabañas participou de simplesmente quase metade dos gols do seu time no campeonato mexicano. Apesar de passar longe de algum título, individualmente o atacante mostrava seu valor como homem de área. Entretanto, ainda se mostrava ser um excelente garçom. Ele deu 10 assistências e foi extremamente influente nas ações ofensivas do seu clube, o que chamou a atenção do maior time do México, o América, para a temporada seguinte. Então houve essa transferência. Com a camisa dos Jaguares de Chiapas, foram 106 partidas e 61 gols marcados. Na metade de 2006, aconteceu o Mundial da Alemanha. O Cabañas foi um dos 23 convocados do Paraguai, porém não saiu do banco e viu seus companheiros perderem os 2 primeiros jogos, o que gerou a eliminação dos paraguaios. Foi no América, num elenco recheado de jogadores badalados, que a carreira do Cabañas realmente explodiu. Atacantes como Cláudio Lopes, Blanco e Cuevas integravam esse plantel, que era o mais badalado do futebol mexicano. Entretanto, não foi bastante para traduzir isso em conquistas, pois o time terminou o campeonato local em 2º lugar no clausura, quando perdeu do Pachuca e caiu na semifinal do Apertura. Além disso, perdeu a final da Copa Sul-Americana, quando empatou em 4-4 em gols marcados, mas o Arsenal de Sarandi levou a melhor por conta do critério do gol marcado fora de casa naquela oportunidade. O Cabañas chegou a marcar na derrota por 3-2 dessa final. E na Libertadores, o clube mexicano caiu nas quartas, diante do time do Santos. De quebra, o Cabañas foi o artilheiro daquela edição do torneio, com 10 gols marcados. Nessa temporada simplesmente brilhante, o atacante disputou 53 jogos e balançou as redes 29 vezes. Disputou a Copa América de 2007 com apenas 20 minutos em campo, marcou 2 gols na goleada contra a Colômbia por 5-0. Deixou o seu também no triunfo por 3-1 diante dos Estados Unidos. O Paraguai passou bem da primeira fase, mas, logo nas quartas de final, a seleção do Cabañas sofreu uma sonora goleada dos mexicanos. Perdeu de 6-0 no confronto mata-mata e foi eliminado. Mal fisicamente, jogando no sacrifício, o Cabañas atuou em apenas 23 minutos nessa partida. Com as grandes atuações que ele teve pelo seu clube, ele foi simplesmente eleito o Rei da América daquele ano de 2007, ou seja, ele foi o melhor jogador de todo o continente. Já na temporada de 2007-2008 do futebol mexicano, o América não jogou bem nos torneios domésticos e passou longe de aspirar conquistas. Isso porque acabou destinando todas as suas forças para a Libertadores e fez uma grande campanha. Eliminou Flamengo e Santos, até cair na semifinal diante da campeã LDU do Equador. Contra o Flamengo, o Cabañas fez um dos jogos mais memoráveis da sua carreira. Ele marcou 2 vezes no Maracanã lotado na inacreditável vitória por 3-0 dos mexicanos, revertendo uma derrota sofrida em casa por 4-2. Silêncio profundo. Num tom de inacreditável. Com a bola tocando na barreira. Matando completamente o Bruno. O América chega a 3-0. Marcou 2 também no jogo contra o Santos e foi o grande nome do time nessa competição, que apesar do ótimo futebol apresentado, não rendeu o troféu para o paraguaio e os seus companheiros. O Cabañas era naquele momento o melhor jogador do futebol mexicano e sem dúvida um dos melhores e mais decisivos em atividade no continente americano, sendo mais uma vez o artilheiro da Libertadores. Dessa vez empatado com Marcelo Moreno, 8 gols ambos. Foram 46 jogos ao longo dessa temporada e 27 tentos.
Devido às más campanhas no campeonato mexicano do ano anterior, o América não conseguiu se classificar e naturalmente não jogou Libertadores de 2009. Teve de se contentar com os torneios domésticos, onde acabou fazendo campanhas discretas. Na contramão disso, o Cabanhas seguia jogando muita bola e era grande referência técnica do seu time, se mantendo com ótimos números de gols e assistências. E com a grande fase, o nome do Cabanhas passou a ser ventilado no futebol europeu, mas isso não passou de especulações, e uma possível transferência acabou não acontecendo, então ele permaneceu no América, onde recebia um grande salário também. Foi em outubro de 2009 a última aparição do jogador com a camisa do Paraguai. Depois de ter jogado muito bem e participado de gols na sequência de vitórias contra Bolívia, Argentina e Venezuela, que consolidaram a classificação do Paraguai para a Copa de 2010, ele encerrou seu ciclo no futebol internacional na derrota contra os colombianos por 2-0, em partida válida pelas eliminatórias da Copa. Depois disso, o atacante não voltou mais a ser chamado e totalizou 44 partidas, 10 gols e nenhum título conquistado. Seguiu no América no ano de 2010 e esse foi o último ano do auge da carreira do jogador e, na prática, também o último ano da sua carreira profissional. O América foi eliminado nas quartas de final do Clausura, também da Apertura. Uma passagem marcante de 4 anos que, apesar de não ter conquistado títulos, o Cabanhas, sem dúvidas, colocou o seu nome entre os maiores e melhores jogadores que já atuaram nesse clube tão tradicional. Com a camisa do América, o paraguaio somou 170 partidas e marcou 101 gols. Aos 30 anos, o Cabanhas tinha conversas avançadas com o gigante Manchester United. Ele já tinha até o seu salário em mente, ganharia no milionário futebol inglês. Mas, no dia 25 de janeiro de 2010, a sua vida mudou completamente. Isso porque ele estava em uma boate na cidade do México, quando às 5 horas da manhã foi baleado na cabeça por um traficante depois de uma discussão no banheiro do local. Diante disso, semanas depois, Chicharito, que saiu do Chivas, rival do América, foi anunciado como um plano B dos ingleses naquela ocasião. Então o Cabanhas acabou sendo socorrido em estado gravíssimo e quando chegou ao hospital, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência de 7 horas. A bala não foi retirada da sua cabeça, pois o risco de se tentar fazer isso era altíssimo, então até hoje ela está lá alojada. Várias teorias com relação à motivação do atirador foram criadas, como por exemplo, ele ser um torcedor rival ou torcedor do próprio América, revoltado com um pênalti perdido recentemente pelo atacante, ou até mesmo um torcedor mexicano que queria tirar as chances do Paraguai de ter sucesso na Copa de 2010. Certo é que 37 dias depois, ele deixou o hospital e ainda tinha a expectativa de disputar aquela Copa, só que a sua vida e a volta ao futebol ainda eram pontos de interrogação. Em dezembro de 2010, a esposa do jogador, à época, afirmou que o Cabanhas estava passando por uma depressão profunda e a lenta recuperação agravava ainda mais o seu quadro. Em 2011, o jogador decidiu deixar de vez os gramados e não tentar mais voltar a jogar profissionalmente. Então, uma grande festa num jogo amistoso foi preparada para ele. O atacante jogou 10 minutos de um tempo dessa partida pelo América e 10 minutos do segundo tempo pela seleção do Paraguai, onde foi, obviamente, muito aplaudido e homenageado por todos. A volta para casa aconteceu em 2012, quando o Cabanhas regressou ao 12 de outubro para tentar voltar ao futebol. Para ele, fazer o que mais amava, estar naquele ambiente, era o mais importante naquele momento. Só que fora de forma, ele acabou não jogando e não teve o seu contrato renovado. Portanto, com a camisa do 12 de outubro, ele somou 56 partidas e marcou 12 gols. Mais uma tentativa de voltar aos gramados aconteceu pelo General Caballero, antes de assinar contratos de 3 partidas com o Tanabi, da 4ª divisão do futebol paulista, mas também não obteve sucesso e abandonou agora em definitivo o futebol. Os reflexos do jogador ficaram comprometidos depois do ocorrido, e ele não conseguiu mais voltar a atuar nem em níveis inferiores do futebol, mas só o fato de ter sobrevivido já foi o maior título que ele poderia conquistar. Já estou aposentado do futebol profissional. Vou me dedicar à minha escola de futebol. Meu projeto, agora, é levantar meu complexo.
Não tenho mais condições de jogar futebol, estou deixando os campos por não conseguir mais acompanhar o ritmo dos outros jogadores. Atuando por clubes, foram 408 jogos, 209 gols, 57 assistências e nenhum título conquistado. Naturalmente, nesse período, o jogador passou a sofrer com dificuldades financeiras, separou da sua esposa, seus amigos o abandonaram e sua família foi quem permaneceu ao seu lado nesses momentos complicados. O jogador afirmou que foi vítima de um golpe justamente da sua ex-esposa e do seu ex-empresário, que teriam então roubado todo o seu dinheiro. Diante dessas condições, ele teve a humildade de voltar a assar pães e então retornar a trabalhar com o seu pai, aonde eles nasceram. Buscando voltar a atuar no ramo futebolístico, o Cabanhas foi auxiliar técnico do Cafetaleiros de Chiapas, um clube que jogava a segundona do futebol mexicano e não conseguiu acesso à primeira e também não permaneceu por muito tempo nesse clube. Além de um craque de bola com ela nos pés, um jogador extremamente perigoso e decisivo, poder de superação e a força de vontade do Cabanhas para, literalmente, lutar pela sua vida foi algo realmente extraordinário. Ele colocou o seu nome entre os maiores que o futebol paraguaio já produziu, só não fez chover no futebol mexicano, sendo o carrasco de brasileiros e, acima de tudo, o seu espírito guerreiro foi e continua sendo algo muito inspirador. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!